e hoje nós iremos falar como ouvir a voz de Deus através de sonhos e através de visões. Devemos entender que Deus tem muitas e variadas formas para falar e para ministrar a nós, e que os homens não podem limitar essa ação do Espírito, por ser o nosso Deus supremo, soberano. A palavra soberano significa que é aquele que age sem influência, ou seja, são as regras dele, não são nós que ditamos a forma como Deus vai falar, como Deus vai se manifestar, se mover, é como ele quer, é da maneira que ele quer, é do jeito dele. E entender isso vai fazer com que sejamos muito mais sensíveis ao que o Espírito Santo ele está querendo nos falar e nos dirigir. Deus está a todo momento falando conosco, mas andamos tão distraídos e preocupados com a nossa vida que não damos atenção aos sinais de Deus. Se eu perguntar para você se nos últimos 15 dias Deus falou com você, você vai dizer para mim: não, profeta, eu não creio que Deus falou comigo. Mas eu vou lhe afirmar que com todos, nos últimos 15 dias Deus falou alguma coisa. Mas você não deu a devida atenção, ou não soube reconhecer. Não soube reconhecer que foi Deus falando contigo, foi Deus orientando, foi Deus ministrando ao teu coração. Então, hoje nós vamos falar sobre sonhos e visões. Nos próximos dias, eu vou fazer essa série de 4 dias. Então, começamos ontem, hoje, aí amanhã, vamos encerrar daqui a 2 dias essa série de 4 dias. Vai ser uma bênção, você já está recebendo e creio que Deus vai falar muito mais ainda contigo. Quero pedir para você que está aí ao vivo, que você curta esse vídeo. Você que está ao vivo, curta, e se é novo aqui no canal, já te inscreve e vamos caminhar juntos. Lembrando que eu tive hoje a live das 6 da manhã, estou tendo a live de agora, e depois às 19 horas eu tenho a última live, que é uma oração que eu estou fazendo do Salmo 91. Convido você a me acompanhar nessa oração do Salmo 91, que também tem sido de muita bênção na vida das pessoas. Amém? Vamos começar então. Eu quero começar com Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Joel capítulo 2, verso 28 e 29, que diz assim: então, depois desses eventos, derramarei do meu ruá, espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Precisamos entender que todos nós estamos debaixo desse tempo de derramamento do Espírito. E a Bíblia diz que os dias que antecederiam a volta de Jesus, diz que haveria muitos sonhos, visões, mover do Espírito, sobrenatural, milagres. E eu creio que estamos entrando nessa era. Desde que a igreja primitiva começou o trabalho até agora, isso já tem sido derramado. Só que os dias que antecedem a volta do Senhor, isso irá aumentar. Isso irá aumentar. Então o número de visões irá multiplicar, o número de revelações irá aumentar, o mover do Espírito será muito maior. E nós, se Deus permitir, veremos toda essa glória sendo derramada sobre a igreja do Senhor. A Bíblia fala que os jovens ganharão visões. As visões
elas sempre foram muito uma forma, uma ferramenta de Deus falar com o homem. A Bíblia fala que praticamente todos os profetas tiveram visões. A Bíblia fala também de visões que não foram internas, visões que foram a olhos nus. Moisés viu as costas de Deus. Diz que o povo de Israel, quase 2 milhões de pessoas, eles conseguiam ver a nuvem no deserto, que de dia era uma nuvem que os protegia do calor, e à noite como se fosse uma nuvem de fogo. Dá para imaginar uma nuvem de fogo? Uma nuvem de fogo protegendo eles à noite do frio do deserto. Era essa a visão que o israelita tinha quando dormia. Ele olhava para o céu e estavam aquelas nuvens vermelhas, claras, e que davam uma sensação de calor, um ambiente, não era aquele frio do deserto, porque o deserto ele tem a máxima e a mínima em 24 horas. Durante o dia, um calor escaldante, e à noite, aquele frio, chegando às temperaturas até abaixo de 0 grau. Você tem que entender que o nosso Deus sempre manifestou visões. A Bíblia fala que Isaías teve visões, Ezequiel teve visões, diz que João na ilha de Patmos, ele teve um arrebatamento. Um arrebatamento é uma forma de visão. Tanto o arrebatamento de espírito, como o arrebatamento de sentidos, ele também é visão. E eu entendo que existe 2 tipos de visões: a visão com os olhos naturais, como foi Moisés, viu as costas de Deus por uma permissão, quanto visões internas. Visões internas você não enxerga com o olho natural, você enxerga com o olho espiritual. Quando estou na live aqui dando direções proféticas, eu tenho muitas visões, muitas. Então, durante uma live, eu perco as contas de quantas visões eu tenho. É uma graça que Deus me deu. Deus fala comigo muito através de visões. Não é a única forma que Ele fala, porque eu tenho muito palavra de conhecimento. Ontem eu estava orando por um casal que estava visitando a nossa igreja, e enquanto eu orava por eles, eu sentia a minha perna pinicar. Sentia a minha perna pinicar e parece que havia espinhos na minha perna. E quando eu terminei de orar por eles, o Espírito Santo me falou que tinha algo que incomodava eles e que não estava resolvido. Aí depois vem o restante da palavra que Deus me deu, mas são formas de Deus falar. Deus fala de muitas formas conosco, e uma das formas que Deus fala é através das visões. As visões, elas são mensagens de Deus, e mensagens que precisam ser vistas com a ótica de Deus e não com a ótica natural. Quando o rei da Babilônia, ele viu aquela mão escrevendo na parede, ele não conseguiu discernir o que estava escrito lá. E eu creio que muitos também não conseguiriam discernir o que aquela mão estava escrevendo. Mas o profeta Daniel sabia. Mene, Mene, Tekel, Parzim. Aquele escrito que estava na parede, Daniel sabia o que era. Então, um profeta de Deus, ele consegue ver algo e discernir o que significa aquela visão. Isso é do ministério dos profetas. Isso faz parte de um ministério profético. Agora, precisamos entender também que existe visões de batalha espiritual, visões que você vê demônios, visões que você vê batalhas nos ares, visões de anjos, como muitas pessoas já relataram. Você deve ter visto no YouTube, tem muito testemunho, tem livros escritos também de experiências que pessoas viram anjos,
Então, as visões faz parte da nossa vida. Não se trata de uma imaginação. Não, as visões para mim são muito claras. E algumas vezes, as visões que eu tenho são tão claras que parece que eu estou tocando nelas. Exatamente, as visões que eu tenho, me parece que eu estou assistindo um filme. São muito reais. Em alguns casos, muitas visões que Deus me deu, eu consigo ver ao redor de mim, eu consigo me movimentar naquela visão, enquanto estou liberando uma palavra para a vida de uma pessoa. Então, nós estamos aqui tratando de coisas sobrenaturais. As visões são reais. Aí você pergunta assim: profeta, apenas crente tem visão? Não. Até quem não é crente tem visão. Só que a diferença é a fonte, da onde está vindo aquela visão. Porque os demônios também manifestam. E existem aparições malignas. E também um outro detalhe que eu tenho que pontuar aqui é que existem pessoas que já nascem com uma certa sensibilidade para terem visões. Então elas enxergam à noite, elas enxergam quando entram num cômodo da casa. São pessoas que já têm uma sensibilidade maior. Se você me perguntar como isso acontece, eu não tenho explicação para você, mas todos nós temos traços da revelação de Deus. Todos nós temos traços da revelação de Deus. E essas revelações que nós temos de Deus, elas precisam ser discernidas por um homem de Deus, para nos ajudar a entender o que é de Deus e o que é do inimigo. Porque nas trevas, a pessoa que, mesmo não sendo crente, ela pode ver coisas das trevas, mas ela pode ver coisas de Deus. Profeta, pode, mas se Deus mostrar a ela. Agora, se ela não serve a Deus, ela vai ver mais coisas do outro lado do que da luz, com certeza. Com certeza. Então, a fonte da onde está vindo essas visões é muito importante nós discernirmos. Agora, sabemos que Deus fala também através dos sonhos. E Deus fala de muitas formas através dos sonhos. Em Jó capítulo 33, verso 14 ao 17 diz: entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala assim em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. A Bíblia fala em Jó que os sonhos são maneiras de Deus avisar o homem ou de dar advertências aos homens. Existe mais de um tipo de sonho. Existe sonhos de alma, que esses não podem ser interpretados. Os sonhos de alma são aqueles sonhos que vêm de você. Então, digamos, comeu demais, teve um pesadelo à noite, e são sonhos que não têm como é que eu vou explicar? Eles não têm um sentido profético, diferente dos sonhos de revelação. Os sonhos de revelação não é um sonho profético, ou seja, ele não veio de Deus, mas é uma revelação do seu espírito, de algo que você não está vendo de forma natural, mas o seu espírito, ele discerne de forma espiritual. E um detalhe importante que também vou deixar aqui bem cravado, é que quanto mais próximo e íntimo de Deus, maior vai ser o filtro de revelação dentro de você. Como assim, profeta?
Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais os seus sonhos eles serão de revelação. Porque o ambiente de revelação que nós estamos, ele vai abrindo à medida que eu estou me rendendo ao Espírito Santo. Eu sei que isso é tema para outra aula, mas é importante eu ministrar isso para você, porque quanto mais intimidade você tiver com Jesus, os teus sonhos vão ser mais certos, vão ser mais pontuais na sua vida. E existem os sonhos que são proféticos. Sonhos proféticos são sonhos com a intervenção de Deus. Quando Deus vem em sonhos, quando Deus fala em sonhos conosco, quando o sonho que nós temos, ele é um enigma, mas dentro daquele enigma tem muita revelação de Deus. Para a nossa vida tem direção, muitas vezes a voz do que o Senhor tem para a nossa vida nos próximos dias está ali, encaixada dentro daquele sonho. Então, são muitas coisas a aprendermos, mas o lindo de tudo isso que eu estou ministrando para você é que Deus fala, seja em visões, seja em sonhos. Ontem eu ministrei que Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos profetas. Hoje eu estou falando sobre Deus falando através de sonhos e visões.